Hoje convido vocês a fazerem comigo uma imersão profunda nos primeiros 66 capítulos de Dom Casmurro, a obra ponto de referência de Machado de Assis. Embora tenha sido escrita em 1899, essa novela continua a nos desafiar com questões que parecem tão atuais quanto as discussões que temos nas redes sociais. Como a memória pode ser manipulada, até onde vai a responsabilidade do narrador e de que maneira poderemos distinguir a verdade da ficção quando quem conta a história tem um interesse claro em convencer o leitor? A seguir percorreremos toda a lógica interna da narrativa, mas farei isso em forma de texto corrido, para que você possa ouvir ou ler o percurso como um discurso contínuo, sem interrupções de diálogo. Fique à vontade para pausar, tomar notas e, ao final, refletir sobre as perguntas que lançarei ao longo do caminho. A história começa numa cena aparentemente mundana, mas que já contém em si a semente da neurose que permeia todo o romance. Bento Santiago, futuro Dom Casmurro, narra que, num dia de inverno, embarca num trem que sai da central rumo ao subúrbio do Engenho Novo. No vagão, um jovem poeta do bairro, ainda sem formação, tenta puxar conversa sobre política. A lua, e sem pudor, abre o bolso para recitar alguns versos que, para quem ouve, são deploráveis. Bento, já cansado e abatido, cai num sono de sonho, como ele mesmo descreve, e deixa o poeta sem a menor reação. O insulto vem depois. O poeta ofendido espalha por todo o bairro que o rapaz é um Dom Casmurro. Para entender o peso desse apelido, precisamos voltar à gíria da época. Casmurro não significava teimoso, sentido atual do dicionário, mas homem calado, fechado em si, que se recolhe ao próprio mundo. O Dom, título aristocrático que ao mesmo tempo ironiza, confere ao apelido uma aura de nobreza fingida, sugerindo que o sujeito tem um ar de dignidade que, na prática, não passa de uma armadura psicológica. Desde o primeiro capítulo, o leitor já percebe que Bento se coloca, voluntariamente ou não, como alguém que prefere observar a agir, que prefere a silenciosa resistência a confrontos diretos. Esse detalhe não é mero floreio. Ele já anuncia a lente pela qual todo o romance será filtrado, a perspectiva de um narrador que se reconhece como carrasco das próprias emoções. Logo após o episódio do trem, Bento revela um dos projetos mais emblemáticos da primeira metade da obra: a construção, no subúrbio do Engenho Novo, de uma cópia exata da casa onde passou a infância, na rua de Matacavalos. Ele descreve a obra com um nível de detalhe que beira a obsessão: medição milimétrica dos cômodos, reprodução das guirlandas de flores com pássaros no teto, até a reposição de medalhões com bustos de figuras clássicas: César, Augusto, Nero e Massinissa, que, curiosamente, ele mesmo nunca soube por que estavam ali. O interno não aguenta tinta, escreve Bento, apontando que a parede pode ser pintada com as cores idênticas às da infância, mas não pode absorver a alma que ali habitava. Esse empreendimento não é simplesmente uma demonstração de riqueza ou capricho arquitetônico. Ele é a materialização de uma neurose nostálgica levada ao extremo. O narrador tenta, com martelo e tinta, fechar a brecha temporal que o separa da juventude. Seu discurso revela a ilusão de que o passado pode ser reconstituído como um objeto estático, como se fosse suficiente reconstruir as paredes para trazer de volta os sentimentos. O fracasso, porém, está implícito. A casa fica pronta, mas os atores originais não retornam. A memória, enquanto o recinto pode ser fiel, a experiência vivida não pode ser reaproveitada. A frase "o interno não aguenta tinta" funciona como um paradoxo poético.
reforçando que há limites ao controle humano sobre a própria história. Num dos momentos mais curiosos da narrativa, Bento introduz a teoria de um velho tenor italiano chamado Marcolini, que após perder a voz, passou a pregar que a vida é uma ópera. A teoria de Marcolini divide a criação artística e, por extensão, a vida em duas partes. Deus escreve o libreto, as palavras, o texto, o enredo, e Satanás compõe a música, a melodia, o tom, as emoções. Quando Deus se recusa a apresentar a peça nos céus por considerá-la imprópria, Satanás leva o manuscrito ao inferno, compõe a partitura e devolve ao céu, permitindo que a ópera seja encenada na terra. Para Bento, essa explicação oferece uma saída de culpa, ao aceitar que o destino da sua vida, as falhas, os amores perdidos, a culpa que sente, se deve ao conflito entre o libreto divino e a melodia diabólica. Ele se livra da necessidade de assumir responsabilidade pessoal. O narrador transforma seu próprio sofrimento em um drama cósmico, atribuindo ao universo, Deus e Satanás, a autoria das desgarradas que o afligem. Essa terceirização da culpa tem um duplo efeito. Humaniza o narrador. Ele parece vulnerável diante de forças maiores e, simultaneamente, ausculta a possibilidade de mudança interna. É, em termos psicológicos, um mecanismo de defesa que desvia o olhar da própria agência. Continuando, somos apresentados a José Dias, o agregado da casa. Ele não pertence à elite nem está na condição de escravo. Ocupa, ao invés disso, a posição de agregado, alguém que vive sob o mesmo teto, sem laços de sangue, mas que depende da boa vontade dos patrões para sobreviver. José Dias, astuto, cria a identidade de médico homeopata, cura os escravos da fazenda, ganha a confiança da família e, anos mais tarde, admite, com franqueza quase cômica, que nunca estudou medicina de fato. Apenas leu alguns manuais soltos de homeopatia. Sua linguagem repleta de superlativos inflados. Por exemplo, dever amaríssimo funciona como um teatro permanente que lhe assegura status e utilidade. Essa estratégia se reflete na forma como ele tem o dom de contar histórias que convençam, mascarando a falta de conteúdo real com um discurso pomposo. José Dias torna-se, assim, o espelho de Bento. Ambos criam narrativas falsas para se manterem úteis, ambos manipulam a percepção alheia para garantir uma posição segura. A diferença crucial está no fato de que José Dias reconhece, ainda que com humor, sua falsidade, enquanto Bento permanece na autoconfiança de que sua versão dos fatos é a única verdade. Chegamos ao ponto crucial da obra: o relacionamento entre Bento e Capitu. O primeiro contato tem a carga dramática de um ritual de passagem. Bento encontra Capitu no muro da vizinha, onde ela, de costas, está arranhando com um prego para apagar uma inscrição. O jovem, ao perceber a presença dela, lê a frase Bento Capitolina. O beijo que se segue, o cabelo de Capitu deslizado pelos dedos, o rosto invertido, o primeiro toque, desencadeia uma série de reações corporais em Bento. Ele foge, corre ao seu quarto, tranca a porta e grita em hibernação emocional: "Sou homem! Sou homem!" Essa explosão revela uma maturidade biológica que ainda não havia sido desenvolvida. O garoto precisa de validação física para confirmar sua própria masculinidade. Capitu, por outro lado, demonstra uma maturidade intelectual e social muito mais avançada. Enquanto Bento ainda interpreta o mundo por meio de romances e de traduções latinas, Capitu já entende as dinâmicas de poder que circundam sua existência. Ela é filha de um funcionário público, o Sr. Pádua, mas não possui títulos de nobreza. Sua única arma é a astúcia. Quando a mãe de Bento, Dona Glória,
ameaça enviá-lo ao seminário para cumprir a promessa feita após a morte do primeiro filho. Capitu intervém. Ela percebe que José Dias vive de vaidade e medo de perder utilidade. Assim, influi sobre ele, elogiando-o, sugerindo que ele possa interceder junto à mãe de Bento e trocar o seminário pela Faculdade de Direito em São Paulo. Essa estratégia revela que Capitu não mente por perversidade, mas pela necessidade de sobreviver a um sistema que lhe oferece poucas alternativas. A descrição dos olhos de Capitu ilustra duas leituras opostas. Bento chama-os de olhos de ressaca, evocando uma força bruta da natureza, quase fatal. José Dias, por sua vez, descreve-os como olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Uma avaliação carregada de preconceito patriarcal que tenta rotular a inteligência feminina como traição. Essa dualidade mostra como a linguagem do narrador reflete seus próprios preconceitos, ao mesmo tempo em que subverte a imagem da mulher que, na realidade, atua como estrategista habilidosa, manipulando as peças do tabuleiro social com maestria. Quando Bento é enviado ao seminário de São José, Machado de Assis nos oferece um outro ponto de vista sobre a fragilidade da memória. Bento descreve a rotina monótona, os estudos de latim e, sobretudo, um colega que passa 29 páginas dedicadas ao panegírico de Santa Mônica. Esse estudante, após abandonar a vida clerical, casa-se, ocupa um cargo público e, curiosamente, nunca se esquece daquele pequeno livro de louvor. Sempre que tem a oportunidade, ele faz questão de mostrar o panegírico a Bento, perguntando se o amigo o leu. Essa anedota funciona como metáfora. O homem esquece tudo sobre o seminário: colegas, professores, rotinas, exceto o troféu que ele próprio criou. A memória, nesse caso, retém apenas aquilo que reforça o ego. Bento, ao relatar isso, nos entrega um alerta. A memória humana é egoísta, tende a preservar o que se alinha com a própria identidade e a rejeitar tudo o que a contradiz. Essa ideia ecoa na própria estrutura do romance, em que Bento, na velhice, escolhe escrever sua história exatamente para manter viva a versão que lhe convém, apagando ou distorcendo o que poderia enfraquecer sua narrativa de vítima. Um dos personagens que surge como contraponto a Bento é Ezequiel de Souza Escobar, descrito como um jovem esbelto, de olhos claros, que não se fixam em nada, com mãos e pés finos e sempre inquietos. Escobar possui um talento notório para cálculos, aritmética comercial e fluidez nas trocas do mundo real. Enquanto Bento vagueia pelos corredores da memória, preso a sonhos e remorsos, Escobar representa a praticidade que falta ao narrador. Ele se torna rapidamente o amigo indispensável, o confidente que traduz o mundano em números e estratégias concretas. Escobar tem, portanto, um papel fundamental na trama. Ele preenche a lacuna que Bento cria com sua introspecção excessiva, oferecendo ao protagonista e ao leitor uma ponte para o mundo real, onde decisões concretas precisam ser tomadas, como o plano de fuga ao seminário. Essa dualidade entre o sonhador e o pragmático reforça a tese central de Machado de Assis de que a vida humana é um constante confronto entre desejos intangíveis e as exigências materiais do cotidiano. Chegando ao ponto alto da nossa análise, precisamos confrontar a questão que permeia toda a obra. Quem é o verdadeiro manipulador? Bento Santiago controla a caneta, decide o que entra e o que sai do livro, e ao fazer isso, cria a ilusão de honestidade ao revelar pequenos defeitos, como o soneto Ó Flor do Céu, miserável e nunca publicado. Essa minúcia dá a impressão de transparência, mas ao mesmo tempo pavimenta o caminho para a grande condenação moral que ele reserva à própria esposa,
Capitu. A forma como Bento edita a história funciona como um escudo narrativo. Ele seleciona ou omite provas, determina o tom das descrições e, sobretudo, constrói a imagem de vítima inocente que, paradoxalmente, acusa quem ele ama. Essa estratégia faz com que o leitor, inicialmente, confie nele, mas, ao avançar, começa a perceber as contradições, os silêncios e as lacunas que indicam que o narrador pode estar se iludindo a si próprio, tanto quanto iludindo o público. A pergunta crucial que Machado de Assis nos lança, então, é: Bento Santiago seria o maior dissimulador da obra? Ele parece ser, ao mesmo tempo, o autor da própria mentira e a vítima de uma memória falha. A resposta talvez não esteja em escolher um lado, mas em reconhecer que a verdade, pelo menos a que dispomos nas histórias, é sempre mediatizada por quem a conta. Isso nos obriga a adotar uma postura crítica permanente, a questionar quem está empunhando a caneta e a entender que a narrativa pode ser tão poderosa quanto a própria realidade. Chegamos ao final desta exploração dos primeiros 66 capítulos de Dom Casmurro. O que aprendemos? Primeiro, que a memória não é um arquivo neutro, mas um campo de batalha onde desejos, temores e estratégias se confrontam. Segundo, que o narrador protagonista pode, ao mesmo tempo, ser vítima e vilão, usando a escrita como forma de autoproteção e de autocondenação. Terceiro, que personagens como Capitu, José Dias e Escobar nos mostram diferentes maneiras de lidar com as restrições sociais. A astúcia feminina, a falsidade pragmática e a praticidade calculista, respectivamente. E, finalmente, somos convidados a levar duas reflexões para a vida cotidiana. Em primeiro lugar, a memória humana é seletiva, preserva o que reforça a própria identidade e esquece o que a desafia. Quando nos deparamos com relatos pessoais, seja de amigos, familiares ou mesmo de nós mesmos, devemos estar atentos àquilo que pode estar sendo omitido ou reformulado. Ademais, quem detém a caneta detém, em parte, a verdade. Seja na literatura, na imprensa ou nas redes sociais, a narrativa costuma ser construída por quem possui a voz. O exercício crítico consiste, portanto, em questionar a fonte, analisar as omissões e considerar múltiplas perspectivas antes de aceitar uma versão como definitiva. Obrigado por me acompanharem nessa jornada pelos corredores da memória, da arquitetura da nostalgia e das estratégias de sobrevivência que Machado de Assis tece com maestria. Que vocês continuem a desconfiar das certezas absolutas, a questionar as narrativas que lhes são apresentadas e a explorar a complexidade dos personagens que habitam os livros e, por extensão, as próprias vidas. Até a próxima imersão literária. Nos encontramos nos recantos mais fascinantes da palavra escrita. Um forte abraço.